Opa! Não tinha visto vocês aí, galera. Mas vamos lá então, vamos falar um pouquinho de LGPD. Mas primeiro, eu acho que é importante eu dar o meu consentimento de que esse vídeo pode ser gravado e exibido durante a CodeCon 2020. Mas eu tenho uma condição. Eu quero que ele seja completamente excluído depois que o evento for exibido, beleza? Não, tô brincando, não precisa não. Esse é só um exemplo de um dos direitos que a LGPD nos garante, que é o direito de ser esquecido. Então vamos lá entender um pouquinho mais sobre isso? Bom, falando um pouquinho sobre mim, eu me chamo Lauro, trabalho na Mangraté. O nome da palestra é LGPD na prática, mas antes de entrar na parte prática, a gente vai filosofar um pouquinho para entender um pouquinho melhor da origem das leis de proteção de dados, por que elas são tão importantes. Trazendo aqui o modelo da pirâmide de dados, ou pirâmide do conhecimento, sabedoria, chamado de várias formas. Mas o que é interessante dele, que ele nos traz, é que os dados eles são a base do que eventualmente se torna informação, conhecimento e sabedoria. Por que isso é importante, né? Porque a gente está falando não só de dados, como de dados pessoais. Isso nos leva a um outro conceito, que é o da identidade. Porque, afinal, o que são dados pessoais? São dados que estão associados à nossa identidade, a nós mesmos. Só que identidade é um conceito difícil de definir. Na matemática, a gente tem uma relação que diz que 1 é igual a 1. Isso é uma identidade. Só que é muito difícil eu provar que 1 é igual a 1. Eu parto de uma premissa, eu assumo que isso é verdade, e aí as consequências que levam a tornar isso real. Esse é um exemplo engraçado, até porque esse livro aqui, eles demoraram 350 páginas para provar que 1 mais 1 é igual a 2. Esse é um conceito muito importante. Isso nos leva ao quê? Nos leva ao evento-chave que deu origem às leis de proteção de dados modernas, são GDPR e LGPD também. Então o que aconteceu? Lá nas eleições presidenciais de 2016, essa empresa de consultoria em política, a Cambridge Analytica, prestou serviços para a campanha do Donald Trump. E o que eles fizeram? Basicamente, eles tiveram acesso a dados expostos do Facebook, trataram esses dados e conseguiram construir perfis das pessoas. Como que eles fizeram isso? Eles usaram uma vulnerabilidade de um app do Facebook, em aqueles tipos de apps que você responde coisas sobre sua vida, coisas que parecem banais até, tipo, quem sou eu no Game of Thrones, sei lá. Só que revelam muito sobre a sua personalidade. São dados que você está dando para aquele aplicativo. E não só isso, como eles conseguiram, por causa da vulnerabilidade do Facebook, eles conseguiam pegar dados dos seus likes, dados dos seus amigos, dos likes dos seus amigos, e conseguiram com isso construir uma inteligência e traçar perfis das pessoas. E aí é onde a coisa começa a ficar um pouco maléfica, que eles identificaram o que eles chamavam de sugestionáveis, que são as pessoas que estariam em cima do muro na eleição e que talvez poderiam mudar de opinião conforme fosse exibido um conteúdo ou outro para elas. E o que permitiu isso, basicamente? Permitiu isso foi o modelo de negócio do Facebook. A gente entende ele como gratuito, um acesso gratuito, mas que existe um custo significativo por baixo. Eles realmente capturavam vários dos nossos dados, esses dados eram vendidos para empresas como a Cambridge Analytica, manipulavam esses dados, conseguiam criar informações. Então, lembrando, vamos voltar um pouquinho aqui, lembrando da pirâmide, eles conseguiam construir informações para então afetar o seu percebimento, seu conhecimento e sua sabedoria. Eles produziam informações falsas. Basicamente, o que a Cambridge Analytica fez? Eles exploraram duas coisas duas características da pirâmide de dados, né? Uma que eles pegaram a base da pirâmide, os dados, né? Os nossos dados pessoais, especificamente, e conseguiram extrair informações daquilo e ter um conhecimento sobre pessoas possivelmente sugestionáveis. E de outro lado, eles também usaram a pirâmide para então inventar dados, criar informações falsas. O que a Cambridge Analytica fez, então? Eles se aproveitaram de duas características da pirâmide de dados. De um lado, eles usaram os dados das pessoas envolvidas para traçar perfis. Então, eles usaram os dados pessoais das pessoas, conseguiram extrair informações e ter conhecimento sobre
as possíveis pessoas sugestionáveis, as pessoas que eles poderiam manipular de alguma forma. E de outro lado, eles usaram esses dados, ou melhor, eles usaram esse conhecimento gerado aqui para então criar dados do outro lado, acabar gerando informações falsas, conhecimento falso. Então, isso está muito associado ao modelo de negócio do Facebook, que basicamente é que se você não paga, você é o produto. A gente acha que não tem custo, né, que é gratuito, mas o custo está ali por baixo. Eles realmente estão aproveitando do seu tempo, dos dados que você gera, dos sinais que você gera, e até mesmo da sua identidade, porque afinal a gente coloca nosso nome, a gente se identifica no Facebook, né? E aí dessa forma a gente acaba sendo produto, a gente acaba sendo vendido. Bom, então, o que aconteceu foi que o Facebook acabou recebendo uma ação judicial, foi à corte, a Cambridge Analytica foi condenada, e isso basicamente foi o que deu origem à GDPR e um pouco de tempo depois a LGPD também. Se quiser saber mais um pouco, tem esse filme aqui, o The Great Hack, que é bem interessante, que explora bem mais a fundo essa questão. Então, vamos ao que interessa agora, né? O que eu posso fazer, então, para entender as leis, e também se eu tenho uma empresa, uma organização, para me adequar a essas leis? Ou mesmo até como usuário, o que eu ganho de direitos e benefícios com isso, né? Acho que a primeira medida que você pode tomar imediatamente, entender um pouco mais a GDPR, porque elas são quase como primas, assim. Elas são bem similares, a LGPD foi bem inspirada na GDPR, então elas compartilham várias coisas, assim, a base delas é muito similar. Eu acho que a LGPD é um pouco menos restrita, assim, um pouco mais... Uma coisa que é interessante nesse ponto é que, em primeiro lugar, a GDPR já tem mais um tempo, ela está rodando já na Europa, então teve empresas que tiveram que se adequar. E segundo, que como ela é mais restrita, se você se adequa à GDPR, quase que automaticamente se adequa à LGPD também. Então isso é legal, porque tem isso, né? Tem história de várias empresas já que passaram para a GDPR que compartilham as dores desse processo. Então, trazendo aqui alguns conceitos principais da GDPR. Né? É uma lei baseada em princípios, entre eles é a transparência, para que essas coisas que a gente falou agora há pouco no Facebook não fiquem mais no underground, que elas não fiquem mais embaixo do tapete. Né? As pessoas possam saber o que está sendo feito com os dados delas para que isso não se repita. Ela também fala do princípio da limitação de finalidade. Por que eu preciso ter tantos dados, sabe? Qual que é a finalidade desses dados? Será que talvez é para traçar perfis psicológicos e manipular as pessoas? Isso leva ao outro princípio, que é o da minimização de dados, que é realmente a gente trabalhar só com dados que a gente precisa. E dela envolve o consentimento também, que é outro conceito importante dela, que é eu declaradamente dizer que eu como titular de dados, permito o uso, o tratamento desses dados. Né? E tem os direitos também, que é o direito à retificação, que é o direito à mudança, né? Caso um dado seja desatualizado ou incorreto, eu tenho o direito a pedir uma mudança dele. Eu tenho direito à exclusão, que a gente falou no começo do vídeo, né? Se eu quiser ser esquecido, eu posso, esse dado tem que ser excluído. O direito à portabilidade de dados em formato legível de máquina, quer dizer isso, né? São dados como um Excel, um JSON, alguma coisa que pode ser portável entre máquinas. Um adendo, a única coisa que entra aqui é o legítimo interesse. Então, nem todos os dados precisam ser excluídos ou alterados desde que haja um legítimo interesse da empresa naquilo. Né? Dados, por exemplo, de acesso ao seu sistema, eles estão dentro do seu legítimo interesse, então eles não precisam necessariamente ser excluídos. Esse é um conceito importante da lei também, legítimo interesse. E outra coisa que ela fala também é do DPO, que é uma pessoa que ela vai representar as pessoas dentro das organizações e ela não pode ter conflito de interesse com os sócios, os diretores da empresa. Né? Isso é na GDPR, obviamente. Né? No Brasil, parece que vai se chamar encarregado pelo tratamento de dados pessoais, alguma coisa assim. Vai ter um nome um pouco diferente, a função também talvez seja um pouco diferente, mas no geral, acredito que seja isso. Como eu falei, utilizar a GDPR como base pode ser algo bem produtivo, porque elas compartilham várias coisas, né?
E uma coisa que é bem interessante, porque como elas são baseadas em princípios, são coisas que dificilmente mudam ao longo do tempo, elas incentivam uma mudança na cultura. Como eu falei antes, existem diversas experiências com o GDPR que podem servir como base para o LGPD. Então, a gente também preparou um material bacana, que é um site com a lei comentada. Você pode ir lá ver todos os principais capítulos da lei e com alguns dos principais termos comentados para tirar sua dúvida. E também alguns vídeos com os principais temas, as principais perguntas feitas. Tem o link aqui na apresentação. A gente também tem um checklist, como se fosse um quiz, assim, para te dar um pontapé inicial das coisas que você fez ou não fez na sua organização, que você precisa fazer para te dar um norte, assim, das coisas que você precisa fazer ainda. Também tem um link na apresentação. Então vamos lá, vamos pegar algumas das principais perguntas, assim. Antes de responder a pergunta, eu vou falar de dois conceitos importantes aqui, que são o controlador e o processador. Né? O que é o controlador? É alguém que detém o tratamento de dados em seu nome e para uma finalidade própria. O processador é alguém que detém os dados em nome de outra pessoa. Quase todo mundo é controlador de alguma forma. Até mesmo, a gente está falando de dados pessoais, não só de dados digitais. A questão digital foi o que deu origem a isso, mas a lei engloba tudo, inclusive papel, né? Então, de alguma forma, quase todo mundo é controlador. Então, no Brasil, o que dá a entender a LGPD é que, basicamente, todo mundo que for controlador precisa de um encarregado. Qualquer empresa hoje acaba sendo um controlador. Isso porque, quando a gente fala de dados pessoais, a gente não está falando só de dados pessoais digitais. A gente está falando de qualquer dado pessoal. A origem da lei aconteceu no meio digital, mas os dados pessoais que a gente está falando pode ser no papel. Bom, quem é um encarregado final é realmente uma pessoa que ela representa o interesse das pessoas, ela tem essa multidisciplinaridade entre tecnologia, gestão da informação e conhecimento jurídico. Então, vamos pegar um exemplo de onde o DPO ele é mandatório. Por exemplo, um hospital processando grandes conjuntos de dados sensíveis. Isso, muito provavelmente, você precisa de um DPO. Ou uma empresa de segurança responsável por um monitoramento, em que existe, por exemplo, vídeo dos rostos das pessoas. Né? Ou uma empresa mesmo que seja pequena de recrutamento que está perfis de indivíduos. Como isso é essa questão de traçar perfis é algo bem sensível na lei, né? Foi o que deu origem, afinal de contas. Independente do tamanho da escala que você faz isso, provavelmente você vai precisar de DPO, né? E casos que não precisam, são as coisas de menor escala. Um médico local que processa dados dos pacientes, ele precisa ter uma certa adequação, mas talvez não precise do DPO. Né? Ou uma pequena empresa de advocacia que processa dados pessoais dos seus clientes. Provavelmente não vai precisar. Então, beleza. Vamos falar um pouquinho agora de técnicas e ferramentas. Então, começando, acho que pela mais importante, é a governança de dados. É um framework de governança de dados. É um framework bem simples que basicamente define 5 princípios e 3 pilares. Então, quais são os 3 pilares? Né? É tecnologia, pessoas e processos. Esses 3 pilares eles estão intimamente ligados. E quais são os princípios, então? Bom, esses princípios eles nos ajudam a responder algumas perguntas. Então, fica mais fácil até a gente entender os princípios quando a gente entende quais são as perguntas que são associadas a ele. Né? Então, por exemplo, autoria, ownership, autoria, né? De quem são os dados? Eu tenho que me perguntar muito isso, assim. De quem é esse dado que eu estou armazenando? Porque essa pessoa ela vai ter o direito a pedir retificação, pedir exclusão. Eu preciso saber de quem é para ter essa adequação, né? Outra questão importante é a acessibilidade. Quem que pode acessar esses dados? Qualquer pessoa? Ele é um dado público ou não? E segurança. Quais são as medidas e sistemas que garantem a conformidade desses acessos, né? Esses acessos, essa acessibilidade que a gente falou antes, ela é segura? Existem meios de quebrar ela? Isso é muito importante também. Qualidade, então. Esses dados eles estão estruturados e eles são rastreáveis. Por que isso é importante? Vamos pegar um exemplo. Né? Imagina se eu armazeno uma data de nascimento e eu armazeno isso espalhado em vários serviços diferentes. Como que eu vou rastrear? E conhecimento. Esses dados, eles agregam valor de alguma forma? Eles têm um motivo para existir? Eles têm uma finalidade clara?
invariavelmente, esse framework de governança de dados, ele, apesar de ele ter nascido antes da lei, ele faz muito sentido para a lei. Outra técnica interessante de adequação é a anonimização. Inclusive a LGPD, ela descreve, ela define o que é anonimização. Utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis no momento do tratamento, por meio dos quais um dado perde a possibilidade de associação direta ou indireta a um indivíduo. Então, muita gente se pergunta, mas eu vou ter que excluir vários dados, isso vai quebrar minha base. Não necessariamente. Talvez a anonimização seja um caminho a ser seguido, porque você consegue manter a integridade da base, só que daí você elimina qualquer possibilidade de associação daquele dado com o indivíduo. Então, não existe mais, ele deixa de ser um dado pessoal para ser só um dado. Não existe mais como eu atrelar esse dado à identidade de alguém. Tem várias estratégias de anonimização, não existe uma bala de prata de anonimização ainda. Cada uma tem suas vantagens e desvantagens, funciona para um tipo de dado e não funciona para outros, é melhor em um cenário e melhor em outros, enfim, né? Tem uma fonte tal de algumas estratégias. Vamos falar de tecnologias agora, umas tecnologias que o pessoal costuma usar a tag GDPR Compliant ou GDPR Compliance. Alguns exemplos, existe um fork do Rails que foi reescrito para ser adequado ao LGPD. O Arroy, eu acho que ele é uma ferramenta de analítica. O Redis tem algumas diretrizes, Postgres. Tem algumas awesome lists, listam várias tecnologias que estão saindo. As empresas de hospedagem, elas, no geral, elas tiveram que passar pela adequação à GDPR. Todas elas têm algum artigo ou alguma documentação de como se adequar, né? De como elas se adequarem e como você pode se adequar. Outra ferramenta legal é o GDPR Tracker. Então, por exemplo, assim, se eu fazer uma integração com o HubSpot, com o Booking, sei lá, ou quero usar a AWS, vários serviços, eu posso dar uma olhada aqui se eles já têm adequação, se eles estão em processo de adequação. Falando um pouco das nossas experiências, assim, né? O que a gente sentiu de mais desafiador, por exemplo? A obtenção do consentimento, que é um ponto importante, né? Como é que eu, por exemplo, faço para adquirir o consentimento do uso de cookies? Ou eu, como operador, como que eu consigo o consentimento de clientes dos meus clientes? Outra coisa, acessibilidade. Developers que às vezes tinham acesso direto na base de produção, não é interessante que tenham mais. Um exemplo recente foi o Twitter, por exemplo, né? O cara conseguiu invadir uma ferramenta interna do Twitter e postar em nome dos pais personalidades do mundo. Então, esse tipo de ferramenta talvez nem deveria existir mais, não deveria mais nem ser possível isso, né? Então, isso é um desafio também, porque elas são uma faca de dois gumes. Elas são inseguras, mas elas também são super produtivas. O direito de ser esquecido, ele é um problema também, porque você tem até 7 dias para remover esses dados. E dependendo de como eles estão estruturados ou não, como eles estão espalhados pela aplicação ou não, isso é um desafio, né? Então, construir uma interface para edição, deleção ou download dos dados, e tudo isso para clientes e de clientes, né? Então, algumas preocupações que surgem também. Por exemplo, com a imagem da empresa, com o marketing. Com a GDPR, por exemplo, você precisa estar adequado, senão você não fecha mais negócio. E aquela questão da acessibilidade que eu falei antes, por exemplo, acaba influenciando a produtividade. Algumas mudanças que a lei exige dentro dos sistemas podem afetar o desempenho. Bom, e algumas soluções que a gente encontrou para esses desafios, né? Para obtenção de consentimento, por exemplo, o Double Opt-in, que é uma técnica que você pede o consentimento para enviar e-mail e depois você pede de novo, depois que o e-mail é recebido, para evitar que outra pessoa esteja colocando um e-mail que não é dele, né? E as técnicas de cookie consent, para rastrear os cookies e administrar eles. Uma solução também, eu disse esquecida, é gerenciar o consentimento. Bom, vamos algumas dicas aqui. Em primeiro lugar, pensamento sistêmico. É muito importante, é uma lei que envolve multidisciplinaridade. Você não vai trabalhar só com tecnologia, só com parte jurídica. Você vai trabalhar com tudo isso ao mesmo tempo. Você vai ter sistemas complexos. Então, o que o pensamento sistêmico ele traz? Ele traz essa mudança de paradigma. Você para de olhar só para as partes isoladamente, você começa a olhar para o todo e para a interação entre as coisas. Os princípios também, né? As leis em si já são baseadas em princípios. Os princípios são muito importantes porque eles dificilmente mudam ao longo do tempo. Então, eles criam uma base sólida para você tomar decisões de uma maneira mais simples. O framework de governança de dados é uma dica que eu dou também, focar nele. Pessoas acima de processos e tecnologias, por mais que essas coisas estejam
muito atreladas, a gente sempre tem que focar nas pessoas primeiro. No fim das contas, quem constrói tudo isso são as pessoas. Ao mesmo tempo, são as pessoas que são a principal vulnerabilidade do sistema. Também muito associado a essa dica anterior, a disseminação de conhecimento, a mudança na cultura, né? Você realmente envolver todas as pessoas da organização e mostrar para elas, inclusive essas coisas que eu falei sobre a origem dessas leis, né? São princípios bem interessantes que elas entendam e que até geram benefícios para essas pessoas, né? Outra coisa mais técnica é desenvolver pensando em dados. E isso também está muito atrelado à qualidade, né? Você pensa quais são os dados que eu estou armazenando, qual é a finalidade desses dados, como que eu rastreio eles, se eles são estruturados, consigo gerar conhecimento. Por último, mas não menos importante, a transparência e boa vontade de estar em conformidade. Isso especialmente no Brasil, porque a LGPD pegou algumas organizações bem de surpresa, muitas realmente não estão preparadas ainda para entrar em adequação. Porém, o que a lei e as autoridades vão cobrar não é necessariamente você estar adequado imediatamente, até porque isso é um processo contínuo, longo. Mas sim você mostrar boa vontade em se adequar, ser transparente em relação aos problemas que você tem, aos processos que você está construindo, e realmente demonstrar que você está em processo de adequação, que você não está negligenciando. Bom, isso encerra o que eu tinha para falar sobre mudanças mais imediatas. E vamos falar um pouco de tendências, coisas que a gente pode fazer a longo prazo. Lembrando que esse é um processo contínuo, um processo de adequação e muitas coisas que a gente construiu na internet. Bom, vamos pegar aqui o exemplo do Google. Então, em 2010, por exemplo, eles tinham o propósito de ser o provedor de identidade na internet. De certa forma, eles conseguiram até. Isso não é necessariamente ruim, mas pode ser uma fragilidade, digamos assim, na internet, porque nossa identidade está num único lugar. O Google sabe onde eu estou, ele sabe algumas coisas que eu falo, ele sabe e conhece o meu rosto. Em 2030, sei lá, ele seja realmente um supercomputador, ou o cérebro da humanidade, como eles falam. Isso pode ser a melhor coisa da humanidade ou a pior coisa da humanidade. Vai depender de como isso é feito e se existem formas de explorar isso, que a Cambridge Analytica fez com o Facebook, né? Imagina se aparece outra Cambridge Analytica e nesse cenário em toda a humanidade, em esse cérebro compartilhado, de toda a identidade digital está no mesmo lugar. O potencial de exploração disso é muito maior ainda do que foi das eleições presidenciais, né? E quais são as tendências que a gente está vendo surgir para que isso não aconteça? Independente de ser centralizado ou descentralizado, o que a gente pode fazer para que não surja uma nova entidade que explore vulnerabilidades dos nossos sistemas, usar contra nós mesmos, né? O princípio é o Privacy by Design, ou Privacy by Default, que ele é recomendado pela GDPR também, na própria lei, alguns termos e tal, umas definições sobre o que é isso. Só que ele foi criticado principalmente pelo pessoal de engenharia por ele ser muito vago, ele não ser fácil de implementar, assim, não dar diretrizes técnicas. Então, até como resposta a isso, de certa forma, surgiu o Local First ou Offline First. Ele foi proposto por essas 4 pessoas, em especial pelo Martin Kleppmann. Ele foi engenheiro do LinkedIn por muito tempo e contribuiu para o Kafka. É um cara bem ativo assim, na comunidade. Ele saiu do LinkedIn e passou a trabalhar dentro da academia e ele construiu essa proposta de Local First. Tem esse jargão, né? Você é dono dos seus dados, independente da cloud. E ela tem alguns princípios que são bem legais. São 7 princípios: rapidez, suporte a muitos dispositivos, suporte offline, colaboração, longevidade, privacidade e controle do usuário. Daí privacidade tem esse comentáriozinho ali, palavras do Martin Kleppmann, de que aplicativos na nuvem eles são fundamentalmente não privados, porque eles não estão em nossa propriedade, eles estão em um único lugar que é de exploração por alguém. Então ele defende essa ideia de que a gente deveria sair da cloud e começar a voltar para o local, como era antigamente, né? Só que ao mesmo tempo ele quer dar suporte a muitos dispositivos e colaboração, que é algo que a gente não tinha antes. Isso foi uma coisa que a cloud trouxe que é muito interessante, né? No Google Docs, por exemplo, eu posso escrever várias pessoas ao mesmo tempo ali e acessar depois e tudo mais, né?
E o que ele está propondo e imaginando e começando a construir, inclusive existem alguns aplicativos de exemplo, é você conseguir fazer offline suas coisas, você manter uma versão offline, inclusive, daquilo, e quando você conecta, os conflitos possíveis são resolvidos de maneira amigável, com um tipo de dado que não sofre muito conflito. E permitindo a colaboração também. Então, duas pessoas podem colaborar offline e eventualmente elas ficam online e resolvem os conflitos. Então, é bem legal, uma pesquisa bem bacana que está acontecendo aí. Uma tendência que eu particularmente acho a mais legal é a da identidade digital descentralizada ou universal. E existe inclusive esse jargão, né, de você quer ser dono dos seus dados, então comece pela sua identidade digital. Justamente por causa dessa relação que a gente falou ali no começo, né, dos dados pessoais estarem intimamente ligados à sua identidade. Eu tenho uma palestra só sobre isso, está linkada aqui na apresentação. Se alguém tiver mais interesse para aprofundar nisso, principalmente soluções de blockchain. Bom, eu vou terminar então com uma provocação aqui, porque eu acredito que a gente pode fazer parte, a gente pode ajudar a construir esse futuro. Então, o que essa imagem representa, né? Ela representa o nosso passado ali, que as redes eram um pouco eram menores e mais fechadas. A cloud, ela trouxe um acesso muito maior das pessoas a ferramentas e tudo mais. Então, por um lado, isso foi muito bom. Por outro, ela acabou gerando uma vulnerabilidade, porque as coisas tinham agora um único ponto de falha. E como aconteceu com o Facebook, esse ponto pôde ser explorado. E para o futuro, é uma visão que a internet tem desde os primórdios, na verdade, mas que ainda não conseguimos chegar lá, que é realmente ter o acesso livre e ser distribuído e descentralizado ao mesmo tempo. Não ter uma única identidade detentora das coisas, né? Então, essa é a minha provocação, a gente pensar na nossa identidade digital usando a governança de dados como base, como os princípios, como o pilar das coisas, e essa visão da internet para ajudar a construir um mundo em que não seja possível mais ter uma nova Cambridge Analytica. E é isso, pessoal. Obrigado.